gente, tudo bem? Bom, vamos continuar falando sobre argumentação nas nossas aulas de redação. E nós já discutimos argumentação no texto dissertativo, né? Partimos para a argumentação dentro do meme. E agora nós vamos conhecer a argumentação dentro dos meios de comunicação. Ou seja, nós vamos para a argumentação dentro dos textos jornalísticos, tá? Mas para que a gente consiga identificar esses argumentos, é preciso que a gente saiba quais são esses tipos de argumentos. Vocês conhecem algum, ou vocês lembram, nós falamos de quatro tipos de argumentos até agora, que são esses aqui, ó. O causa e consequência, o raciocínio lógico, o comparação e o argumento de autoridade, que é esse que está aqui embaixo. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses argumentos de novo. Vou repassar com vocês, deixar isso aqui gravadinho para que vocês possam voltar sempre que for necessário. Então vamos lá. O que o argumento faz? O argumento ele vai me dar a possibilidade de defender a minha opinião usando algo que confirme aquilo que eu estou dizendo. Então vamos lá. Quais são os tipos de argumento que eu posso ter? Argumento de causa e consequência. Reflete os motivos, razões e as consequências. Por exemplo, a economia brasileira foi atingida de maneira que aumentou e muito o número de motoristas de Uber. Qual é a causa e a consequência aqui? As pessoas ficaram... Eu não preciso ter a causa e a consequência explícita, tá? O problema econômico aumentou o número de Uber. Significa que as pessoas perderam empregos formais e tiveram que ir para essas alternativas informais, tá? Então, eu vou dar uma causa e uma consequência daquilo, porque aqui eu vou estar falando, por exemplo, sobre a necessidade de se ter mais ajuda econômica do governo, tá? Argumento baseado no senso comum. Usa uma frase de senso comum. Por exemplo, assim... a gente vai vai trazer uma verdade que é uma verdade comum às pessoas no dia a dia. Por exemplo, vai trazer a verdade que a minha mãe acha que, ou as pessoas sempre acreditaram que o tempo frio causa gripe. E aí eu vou buscar argumentos científicos para mostrar que talvez isso não seja verdade ou que seja verdade. Raciocínio lógico. Ele vai trazer uma dedução lógica necessária, fruto de uma análise logicamente fundamentada. Então, eu vou ter um raciocínio lógico aqui. Eu vou levar, por exemplo, vamos ter um raciocínio, vamos tentar buscar um raciocínio lógico para desfazer o argumento de alguém que defende a Terra plana. Tá? Então, qual é o raciocínio lógico? Eu vou buscar o Sol, o eclipse, o arco-íris, tá? Eu vou ter argumentos lógicos, raciocínios lógicos, que vão mostrar que não pode. O dia e a noite, certo? Argumento de retrocesso. Narra um percurso histórico de um fato. A gente pode chamar isso também de contextualização histórica, tá? Então, argumento de retrocesso. Eu vou buscar um argumento lá na história. Por exemplo, assim, eu vou continuar falando sobre economia. Vou buscar a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira. A quarta está mais por agora, então não dá, tá? Argumento de comparação. Vai estabelecer uma comparação com lugares e épocas. Ou seja, eu vou voltar e vou dizer assim, lá durante a gripe espanhola, as pessoas também ficaram em quarentena como estão ficando agora. Comparação, tá? Argumento por antecipação de crítica, contra-argumentação. Se usa uma possível contra-argumentação do leitor a seu favor. É preciso imaginar a posição contrária que ele vai apresentar para atacar e derrubar essa opinião dele. Então, talvez eu vá usar uma opinião muito de senso comum aqui. Por exemplo, vamos voltar para a Terra plana. Ele vai dizer que se pegar uma régua e colocar lá no final do horizonte, o horizonte é reto, né? Então você vai usar algo assim, ó. Sabendo que você pode utilizar o argumento como base, como esse argumento como base para sua declaração, eu vou te explicar que e aí vai para o seu argumento, tá? Argumento de afirmação radical. Produz afirmação radical e de efeito. Tipo, violência é algo que acabará com a comunidade. Radical, né? Argumento de exemplificação. Mostra exemplos daquilo que aconteceram. Posso falar, por exemplo, a violência vai acabar com a humanidade. E posso usar o exemplo da bomba atômica.
para usar como argumento. E argumento de autoridade é quando eu tenho citação e opinião de algum especialista. Então, olha lá, eu tenho 3, 6, 9 tipos de argumento aqui que vocês vão aprender a identificar a partir de agora em todos os textos que a gente for encontrar, certo? Prestem bastante atenção nesses argumentos, comecem a buscá-los nos textos que vocês encontram e nós vamos fazer uma atividade de interpretação textual e de encontrar argumentos para que a gente consiga gravar de maneira mais eficaz. Certo? Vamos lá?